Este é o programa Vida Devocional e é uma alegria para mim estar junto a vocês neste canal e neste momento para meditarmos na preciosa palavra do Senhor Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Nós vamos meditar sobre uma oração que Jesus não atendeu. Todos nós temos a preocupação e temos grande desejo de que todas as nossas petições sejam atendidas. Mas muitas delas não são, porque Deus tem um plano melhor. Esta oração que nós vamos meditar, ela não foi propriamente aquela oração de um coração que estava totalmente cônscio. Pelo contrário, foi mais uma reação do que um ajoelhar-se e pedir pausadamente com um objetivo muito claro em mente. Foi feita por um homem que estava começando a conhecer a Jesus. Seu nome? Simão Pedro. O texto que nós vamos utilizar encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Diz-nos assim a palavra do Senhor, no versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Todas as vezes que nós vemos uma pessoa falando com Jesus nas Escrituras Sagradas, nós devemos nos atentar porque aí reside muito de mim e de você no dia a dia. E aqui está um exemplo de um homem que estava tendo contato com o poder do Senhor Jesus e diante da pesca miraculosa que se realizou ante os seus olhos, ele teve uma reação e disse ao Senhor: Senhor, retira-te de mim. Como aconteceu isso? A palavra do Senhor nos ensina que, num dado momento, Jesus estava à beira-mar ensinando a multidão. E após ensinar a multidão, Jesus então pediu para que Pedro retornasse ao mar para realizar a sua pesca. Pedro era pescador, tal como seus familiares e seus amigos naquela região ali do Mar da Galileia. E Pedro disse algo para o Senhor Jesus: Senhor, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E assim ele fez. Eles foram a alto mar, juntamente com Jesus no barco, e quando eles lançaram as redes, apanharam tamanho cardume que a Escritura nos diz que foi necessário que demais barqueiros viessem junto a eles para os ajudar. Tamanha quantidade de peixes. Diante dessa maravilha, desse milagre realizado por Jesus, Pedro então disse: Senhor, eu estou cônscio de que o Senhor vem da parte de Deus. O Senhor é um santo homem de Deus. O Senhor é enviado da parte de Deus. Eu sou pecador. Senhor, retira-te de mim. Eu não mereço a tua presença. Eu não mereço caminhar com o Senhor. Eu não mereço estar junto do Senhor. Nessa exclamação de Pedro reside algo que nós lutamos a vida toda. Pedro não havia labutado apenas durante toda uma madrugada para pescar. Ele não havia trabalhado somente aquela noite em prol de uma pesca. Essa declaração de Pedro nos mostra que ele havia trabalhado a vida toda por algo em sua própria natureza, que quando posto diante da santidade de Deus, ele exclama aquilo que muitos homens na Bíblia disseram quando contemplaram a presença de Deus, quando sentiram a presença maravilhosa da santidade de Deus: eu não sou digno para estar aqui, eu não posso, eu não vou resistir. Eu quero meditar com você hoje sobre isto. A nossa natureza pecaminosa,
ela muitas vezes nos concita para que nos afastemos de Deus. Mesmo diante de dádivas como esta, mesmo com a consciência de que Deus é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós sabemos que tudo que nós precisamos é andar com Deus, brota da nossa natureza uma exclamação como essa: eu não posso continuar. Eu quero hoje meditar com você isso. Talvez você seja uma pessoa que conhece os preceitos de Deus. Você seja uma pessoa que tem trabalhado a vida toda contra algumas fissuras, fendas profundas no seu ser. Defeitos, muitas vezes, que só você e Deus sabe. Ou talvez você seja uma pessoa que tenha recentemente caído, fraquejado, tropeçado na fé. E a tua natureza está clamando o tempo todo dizendo: não adianta orar, não adianta você continuar, isto não é para você, essa vida não é para você. Muitas pessoas, quando pecam, quando tropeçam, a primeira voz que elas ouvem é a voz da sua própria natureza dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Mas esta oração Jesus não atendeu. Pelo contrário, foi precisamente para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O desejo do inimigo das nossas almas é que nos afastemos do Senhor Deus. É que haja um hiato entre nós e o Senhor e não tenhamos comunhão com Deus. Mas a presença do Senhor Jesus, ela nos responde o desejo de Deus. Ele nos criou para que tenhamos comunhão íntima com Ele. E somente Jesus pode tratar este elemento em nós, uma natureza caída. Esta manhã, eu convido você a meditar nisso. Você é uma pessoa que tem permitido que a sua natureza diga ao Senhor: não é para mim esse negócio de comunhão. Andar na luz pode ser para alguém, mas para mim não. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você seja um filho que a mãe está orando para que você retorne ao que você um dia foi. Talvez você seja um marido ou uma esposa que sabe da intimidade do seu coração e tenha dado ouvidos à sua natureza dizendo: não é para mim esta questão e essa bem-aventurança de andar com Deus, porque eu sei quem eu sou. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso advogado. É aquele que fala por nós junto ao Pai. Jesus é o nosso intercessor. Jesus veio precisamente para isto, para que eu e você tenhamos comunhão com Deus e não nos afastemos da presença de Deus. A resposta de Jesus para Pedro foi outra. Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, de agora em diante, você se tornará um pescador de homens. Para que Pedro externasse isto para outras pessoas, era necessário que ele fosse primeiramente pescado, cativado, e foi isso que aconteceu com Pedro. A graça de Deus o apanhou, a graça de Deus foi tamanha na sua vida, que em toda a sua trajetória foi tão marcante, que quando Judas Iscariotes traiu ao Senhor, tomado de remorso, foi e suicidou-se. Pedro, quando ele traiu ao Senhor, ele foi movido pelo Espírito de Deus, se arrependeu e tornou-se arauto da mensagem do Evangelho. O mesmo pode acontecer com você. Ao invés de você se afastar de Deus e dizer: Deus, eu vi a tua santidade, vi a tua bondade, o teu milagre na minha vida e na vida de pessoas à minha volta, e eu sei que a minha natureza com a tua santidade não caminham muito bem. Talvez um dia
eu me lembre e eu volte. Eu quero dizer para você, hoje mesmo, o Senhor tem desejo de trazer você para bem perto dele e para que você caminhe com ele. A nossa vida não é uma vida de tratamento cabal do problema da nossa natureza. Ao longo da nossa caminhada, seguindo a Jesus, muitas coisas elas vão se dissipando e vão sendo extraídas da nossa vida. Se tem uma coisa que você não pode dizer é: Jesus não é para mim, pois foi precisamente para isso que ele veio, para mostrar na vida de cada um de nós, de que nós somos pessoas ideais para que ele glorifique a Deus o Pai, manifestando o seu poder e graça. O grande evangelista Dwight Moody, no século XIX, nas suas cruzadas, ele usava contar uma ilustração. E essa ilustração dizia respeito a um soldado do exército de Napoleão Bonaparte que, diante do fronte de batalha, aquele jovem, ele se acovardou e ele fugiu. E a pena era a morte. Os oficiais o capturaram e levaram para um pelotão de fuzilamento. Quando aquele jovem foi posto diante de um muro para ser fuzilado, a mãe dele surgiu. E a mãe entrou na frente dos soldados do pelotão de fuzilamento e bradou: por favor, não façam isso. E o oficial adiantou-se e disse: senhora, saia, porque o teu filho é traidor. O teu filho, ele merece a morte. Ela disse: sargento, pelo amor de Deus, tenha misericórdia do meu filho. Aquele oficial disse: senhora, teu filho não merece misericórdia. E aquela mãe pobre, camponesa, movida de íntima compaixão, respondeu àquele homem: se meu filho me merecesse misericórdia, misericórdia não chamar-se-ia misericórdia. O que é a misericórdia? É o coração de Deus que se envolve com a nossa condição de miséria e nos extrai dessa esfera e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O salmista disse no Salmo 130, Senhor, se o Senhor considerasse as iniquidades, quem, Senhor, prosperaria? Quem, Senhor? Contigo, porém, está o perdão, para que temam ao teu nome. Quando Pedro disse, Senhor, afaste-se de mim, Jesus respondeu, venha para mais perto, eu quero você junto a mim, porque eu vou tratar da sua vida. Nesta manhã, eu gostaria de orar com você, mas uma oração específica para que você medite na graça de Deus e de que nada, absolutamente nada, é mais precioso do que conceber, do que provar, do que ter a viva convicção do que é a graça de Deus. O salmista Davi passou por diversas vicissitudes, dentre elas a traição de pessoas. E um dos momentos mais difíceis da sua vida foi quando ele teve de sair com a sua corte para morar no deserto da Judéia, porque seu filho Absalão marchava com um exército contra o próprio pai. Talvez ali a natureza de Davi dissesse, Davi, não insista, a vida se resume a isso, a traição, mesmo você sendo rei, você sofre dores profundas no seu coração, porque pessoas continuam a perseguir você, a não te compreender, a desejar o trono, desejar o teu lugar. Mas Davi, ele diz no Salmo 63, na ocasião em que tudo isso acontecia, porque a tua graça, Senhor, é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Graça é o favor de Deus. Graça é o amor leal de Deus, provando quem é o Senhor. O evangelista João disse que em Jesus habitava toda a graça. Ele manifestou toda a graça. Nesta manhã, não faça como Pedro dizendo, Senhor, afaste-se de mim. Eu sei o que eu fiz, eu não aceito, isso é insuportável, isso vem aguilhoando a minha consciência,
Isso vem me indispondo na minha caminhada. Senhor, afaste-se de mim. Eu preciso dar um jeito em mim mesmo. Não, você não consegue. Você precisa da graça de Deus. E nesta manhã o Senhor Jesus estende a sua mão para você, para que você se levante e caminhe pela graça de Deus. Que você possa dizer esta manhã, assim como Paulo disse, eu sou o que sou, não por mim mesmo, mas pela graça de Deus. Quando Jesus chamou Pedro para que ele o seguisse, Lucas escreve dizendo que o resultado daquela oração, afaste-se de mim, tornou-se o oposto diametralmente, que foi, ele deixou pai, ele deixou barco, ele deixou rede, ele deixou a empresa de pescaria para seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque ele identificou quem é o Senhor Jesus. Mesmo com a natureza que ele tinha, ele foi após Jesus. Hoje Jesus te convida para que você o siga, porque é na caminhada com Jesus que os vícios vão se dissipando, é na caminhada com Jesus que a convicção do perdão de Deus se instala profundamente no nosso coração. É na caminhada com Jesus que nós aceitamos sim o nosso lugar na família de Deus, nos agregamos à igreja de Deus, temos comunhão uns com os outros. Não ceda a sua carne, ela vai sugerir a você, deixe, mas hoje o Senhor diz para você, segue-me, e eu vou fazer de você pescador de homens, exemplo para que muitas outras pessoas também vejam em você o poder da graça de Deus. Convido você para que nós oremos neste momento. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui neste programa, meditando na Tua Palavra. E em especial meditando no amor de Deus, na lealdade do Senhor para consigo, no que diz respeito à salvação de pecadores, homens e mulheres falhos. Senhor, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Nós, ó Deus, necessitamos de um arrependimento genuíno segundo as Escrituras. Ajude-nos, ó Deus. Conceda isso para que nós vivamos uma vida para o louvor e glória do Teu nome. Oramos nesta manhã, ó Deus, por aquelas pessoas que estão lutando com fissuras no seu caráter, na sua natureza, e que muitas vezes aceitam a sugestão de seguir a Jesus, não é para mim. Ó Deus, fale aos corações, humildemente lhe pedimos, aplique a Tua palavra a estes corações. Oramos também, ó Deus, por diversas pessoas que nos assistem e que estão acumuladas de angústia e de dores. Senhor, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que intervém na nossa história. Ó Senhor, atue na vida de cada um que nos assiste e que nos ouve neste momento. Assim nós oramos humildemente, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Fique na paz.